A paz de Deus e a bendita e infinita graça do Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. Para quem não me conhece, o meu nome é Carlos Einar. Este é um canal de opinião, reflexão e análises bíblicas. E você que acompanha meu trabalho aqui no YouTube há mais tempo, que gosta do meu conteúdo, deixa o teu like, que é muito importante para o canal, e isso faz o YouTube recomendar o meu conteúdo a mais pessoas. Por que muitos pregadores da palavra estão caindo dos púlpitos? Qual é a razão? Sempre quando um pregador da palavra está em evidência, sendo aclamado pela multidão, procurado pelo povo, quando esses caem ou entregam seus ministérios, muitos mandam mensagens para mim. Eu recebo dezenas de mensagens de irmãos me perguntando: por que o ciclano entregou o ministério? Por que o beltrano foi afastado dos seus ofícios ministeriais na igreja? Esses dias atrás teve um que renunciou ao ministério perante a igreja, e no outro dia eu fui abrir o Messenger do Facebook, né? Agora eu excluí o Face, mas quando eu abri lá tinha dezenas de perguntas, o pessoal me indagando: por que o irmão fulano entregou o ministério perante a igreja? Eu não sei da vida da pessoa, eu sei da minha vida, mas no geral, com uma visão panorâmica dos fatos, do que vem acontecendo há muitos anos no meio da igreja, e com a vivência da fé, né, nesse quase 30 anos de caminho, eu consigo perceber algumas coisas. Existem vários fatores, né, algumas razões que levam um pregador a decair de cima de um púlpito, a não permanecer com seus exercícios perante a igreja. E eu não irei falar aqui de casos de enfermidade. É natural que um irmão debilitado na saúde fisicamente possa continuar com um compromisso tão sério, né, que é estar em frente a uma igreja. Apesar que tem os velhinhos que não entregam a tribuna e o púlpito por nada, né? Tão doente, tem uns que estão quase morrendo, mas continuam lá em cima. Mas esse é um caso à parte. Mas uma coisa que eu percebo, né, nesses pregadores que estão em um patamar muito alto, estão lá em cima, sendo requisitados, convidados para pregar aqui ou ali, é a soberba, o convencimento e a arrogância. E infelizmente muitos desses possuem esses atributos horríveis. Pessoas assim não permanecem em frente à igreja de Deus, mesmo que tenham os dons mais excelentes que você possa imaginar. Geralmente, quando esses pregadores que se acham celebridades, eles entregam o seu ofício ministerial na igreja ou são removidos, eles atribuem isso, né, esse caso, à perseguição dos anciãos. Sim, muitas vezes pode ser perseguição de um ancião que sente ciúmes do dom do seu conservo. E eu conheço anciãos perseguidores, inclusive, sofri perseguição por um ancião lá do Rio Grande do Sul. Agora, em outros casos, estas supostas perseguições atribuídas aos anciãos é só um pretexto que o próprio Deus usa para limpar os seus púlpitos, porque está cheio de pregador fazendo a vontade do diabo em cima dos púlpitos. Tá achando pesado essas palavras, mas infelizmente é o que está acontecendo em muitos lugares. Veja o que diz em 1 Timóteo, capítulo 13, versículo 6, sobre um dos requisitos. Qual é o perfil do pregador, do que está em frente à igreja, ele deve possuir? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Aqui está falando do recém-convertido, né? Na tradução que nós costumamos usar, diz, não coloquem neófitos. Neófito é aquele que é novo na fé, é novo no caminho. Então esses não pode ser colocado. Tem que esperar eles amadurecerem um pouco para colocar alguma responsabilidade em suas mãos. Mas o problema é que o orgulho não derruba só os recém-convertidos. O que está derrubando pregadores velhos, pregadores antigos, é a soberba, a arrogância, o orgulho, que está fazendo muitos caírem. Mas muitos dizem: o irmão fulano de tal tinha um dom assim, pregava assim, caiu do ministério. Por quê? Com certeza ele desenvolveu orgulho. Eu sei que existem casos de perseguições que muitos irmãos são obrigados a entregar os seus cargos ministeriais na igreja, os seus ministérios, e outros são afastados arbitrariamente. Mas o que tem acontecido muito é o orgulho entrando no coração desses pregadores. Quantos irmãos que estavam na frente da igreja, atendendo a obra, e acabaram caindo do ministério ou
entregando, outros sendo afastados. Faziam pregações que deixavam os ouvintes boquiabertos com tanta sabedoria. Sabe qual é o problema? Muitos vão ao culto não para ver o filho da irmã Maria estar lá entre eles. Você sabe quem é o filho da irmã Maria? Jesus Cristo. Muitos vão lá para ver o homem. O artista do culto é o homem, não Jesus Cristo. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu. Eu nunca comentei esse caso com ninguém. Eu fui numa determinada região e lá o ancião é memorável, afamado em todo o Brasil, conhecidíssimo. Aí eu assisti um culto com esse irmão. Após o culto fui lá na frente saudá-lo e disse aonde eu morava, a cidade que eu residia. Aí ele disse para mim: eu recebi um convite para ir na tua região, eu estarei lá em tal mês. Aí na data que ele falou que viria, ele veio, atendeu alguns serviços, alguns cultos aqui na região. Aí quando ele veio aqui, eu assisti alguns cultos com ele. E depois de um determinado culto eu fui lá saudá-lo e disse a ele: o irmão lembra que eu estive lá na sua cidade, fui saudá-lo, disse que morava aqui, o irmão falou que viria aqui atender alguns cultos. Ele, virou a cara e foi saudar outros irmãos, foi saudando ali. Aí não me deu nem um pingo de moral e nem atenção. Aí ele encontrou uns encaminhonetados, né? Aquelas caminhonetonas. Eu, como tenho um Uno 88, caindo aos pedaços, né? Foi para casa de pessoas que aparentemente se dizem bom da grana. É como dizem Provérbios 14, versículo 20. O pobre não tem amigos. O rico tem muitos vizinhos. O que eu tenho visto no meio desses pregadores é que muitos gostam de aparência. Eles gostam de estar naquela panela seleta daqueles que supostamente se dizem ter grana, ter dinheiro. Querem estar em meio de pessoas que lhe ofereçam uma boa casa para hospedar, uma boa cama para dormir, um bom café da manhã, um bom almoço, né, um bom lanche. O que um pobre tem para oferecer? Você pode ver na região que você vive, que você congrega, se não é assim que eu estou dizendo. Veja se você vê os ricos da igreja, os seletos, em convívio com os mais pobres. Analise aí se você consegue ver algum pobre rodeado de pessoas com condições. Infelizmente, algo que existe na igreja, tá? E muitos não querem aceitar, é essa parede, esse muro de separação, pobres de um lado e ricos de outro. E no meio desses que se dizem ricos, nem ricos são. Tem casa boa, tem carro zero, mas se você for ver, estão devendo tudo para o banco. Né? Vivem de aparência, é isso que existe muito. Pessoas que vivem de aparência, ostentam ser o que não são. E muitos desses pregadores são pregadores igual Balaão, que querem presentes, aceitam presentes, se vendem a sua amizade em troca de favores, de presentes. Por quê? Porque um pobre, um irmão mais humilde, com menos condições, não tem como bancar amizade ou convívio com uma pessoa como essa. Então esse orgulho é que está derrubando muitos pregadores. E vi muitos desses pregadores aí afamados caírem do pedestal e ficarem humildes, ficarem tão humildes, sabe, que dá até dó, porque acham que o púlpito é palco e que a tribuna e o microfone são para dar um espetáculo. Eles querem ser ovacionados, aplaudidos pelo público. Eu assisti inúmeros cultos com esses pregadores afamados e a maioria deles, você vai saudar ou passa pelo corredor, paz de Deus, sabe, fazem pouco caso. Como também já conheci muitos irmãos conhecidos e com dons excelentes serem cordialmente amigáveis e educados, dar atenção. E uma coisa que tem acontecido muito no meio dos crentes, e muitos aqui vão concordar comigo, até vão falar aqui nos comentários, é esses pregadores que usam o seu título, o seu status ministerial para tirar proveito da irmandade, proveito do povo. O que você mais vê no meio do povo são irmãos que têm ministério, que estão à frente do povo, que entram nesses marketings multinível e saem nas casas dos crentes oferecendo, né, esses benefícios de marketing. E muitos falam, o irmão fulano ele é ancião, ele é cooperador, ele atende a obra, vamos entrar. E quantos que entram e têm prejuízos? Antigamente eu saía correndo atrás desses pregadores afamados, conhecidos, famosos, e aonde eu sabia que eles estavam, eu corria para lá. Eu acabei abandonando essa prática. Sabe por quê? Porque muitas vezes o que você precisa ouvir está na boca daquele velhinho
tá, amoroso, que muitas vezes é desprezado por causa da sua idade, porque não tem aquela eloquência para pregar, que está lá no púlpito da tua igreja, da congregação que você congrega. Claro que se aonde você congrega o irmão que está atendendo for um tirano, um carrasco, você tem todo o direito de ir congregar em outra congregação. Como dizia o irmão Vitório Angari, se não está tendo comida no restaurante onde você come, você tem todo o direito de buscar se alimentar em outro. Mas aí o fulano de tal, conhecido, afamado, vai congregar em uma determinada congregação, aí vai aquela multidão, lota aquela igreja, fica o povo lá igual sardinha enlatada, um espremendo o outro. Eu já vi até irmãs brigarem por assentos na igreja nos dias desses aglomeramentos. Tem um cidadão aí que aonde ele vai, as igrejas lotam para ver ele pregar. E um dia eu fui congregar num culto que ele estaria. E realmente fomos lá e esse cidadão estava lá. Mas contou obras espantosas no ditado popular do povo, milagres astronômicos. Eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus opera no meio do seu povo. Inclusive eu creio em tudo que eu ouvi ele contar lá. Só que depois de algum tempo eu recebi uma mensagem de uns inscritos aqui do canal que são da região desse cidadão. E eles me perguntaram se eu conhecia o tal e se eu já tinha assistido cultos com ele. E eu disse que sim, falei que em uma determinada ocasião eu assisti um culto com esse irmão. E aí esses irmãos inscritos me disseram que 99% das obras que esse cidadão contava eram mentiras. E esse cidadão contou uma obra que tinha ido numa congregação e aconteceu isso, contou o que aconteceu lá, aparentemente tinha uma obra maravilhosa. E deu o nome dos irmãos do ministério dessa localidade como referência. Alguém ouviu e ligou nessa região e falou, ó, a gravação tá no YouTube e ele deu o nome de vocês como referência. Os irmãos disseram, isso nunca aconteceu. Ele esteve aqui, mas isso nunca aconteceu em nossa cidade. E o interessante é que no dia que eu assisti o culto com ele, ele contando as obras, os testemunhos, a igreja, inclusive eu, coisa linda, não tivemos discernimento nenhum. 1 João, capítulo 4, versículo 1, presta bem atenção. Amados, não acreditem em todo o Espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus. Esse ato de colocar à prova para ver se o Espírito é de Deus ou não, chama-se dom do discernimento. Se você pedir esse dom a Deus, eu falo com a plena certeza, você não terá dúvidas em muitas coisas no meio da obra de Deus. Se alguém for afastado, se alguém entregou, o Espírito Santo, ele vai te dar o discernimento de entender as coisas. Teve um caso aí que eu abri meu zap, um monte de mensagem. Ah, o fulano entregou o ministério. Foi aquele baque. Tudo que era grupo e irmãos mandando mensagem no WhatsApp e áudio que o fulano tinha entregado ao ministério. Eu falei para minha esposa, esse assunto aí você pode ter certeza que vai ser assim, 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 assim. Presta atenção no que eu estou falando. Eu disse assim para minha esposa. Aí passou alguns dias e estourou um áudio contando o porquê dos porquês. Aí eu mostrei para minha esposa e disse, ó, tá vendo? Eu não falei para você que era assim, assim, assim? Depois tudo se confirmou. Por quê? Isso é o dom do discernimento. Não coloque teu coração em nada dessa vida, não coloque o teu coração, a tua devoção a homens, porque aquele que você devota a tua admiração, muitas vezes ele pode cair e você também ser afetado, balançar as estruturas da tua fé. Coloca a tua devoção, a tua atenção em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé. Pode cair 10.000 de um lado, 1.000 à direita, mas se você estiver olhando para Cristo, você continuará de pé na presença de Deus. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like. Se você ainda não é inscrito, eu convido a você a inscrever-se aqui no canal. Não esqueça de ativar o sininho das notificações, clicando na opção receber todas as notificações de vídeo. Termina esse vídeo te saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, e mandando um ósculo santo da caridade. Deus te abençoe, até um próximo vídeo e um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você quer uma dica para mudar de vida, transformar a sua vida financeira? Fique com as dicas do irmão Clayton Leite. A paz de Deus a todos, tudo bem com você? Eu sou o Clayton Leite.
Há algum tempo atrás eu mostrei para você como comprar um produto a R$8 e ter lucros significativos revendendo esse produto por R$199. Uma ideia que dá certo e eu ajudei mais de 10 mil pessoas. Você, inclusive, pode ser uma delas. Mas agora eu quero convidar você para clicar no primeiro link aqui na descrição para você acessar o meu canal e ver como eu consegui faturar mais de R$20 mil nos últimos 30 dias utilizando apenas o meu celular. Apenas com o meu celular eu consegui faturar mais de R$20 mil nos últimos 30 dias. O link para acessar o meu canal está aqui na descrição. É só você clicar e aproveitar essa ideia. Assim eu consigo te ajudar também da melhor forma possível. Deus te abençoe grandemente, sucesso para você e acesse o link aqui na descrição.